Pois é, você vê que você está sendo um otário da religião, porque eles não deixam você pensar. E eles não têm pena de você, entendeu? Eles querem que você ache que tudo é diabo, tudo é Satanás. Tudo que fala em contrário é o Satanás que está falando isso pra você, é o Satanás que está querendo atrapalhar a sua vida, é o Satanás que está querendo usar as pessoas, usar as coisas para atrapalhar você na sua religião, na sua fé, no sistema religioso, né? Tudo é Satanás, né? E as pessoas ficam aí sendo otárias o resto das vidas. A vida delas não muda, né? Fica acreditando numa esperança falsa, né? E você fica aí na ganância, né? Na ganância de ganhar dinheiro, achando que... E eles ficam com mais ganância ainda, né? E é o que acontece, é que muitas pessoas ficam sendo enganadas, pessoas analfabetas, pessoas que não estudaram, pessoas que não pensam, pessoas que não questionam. Essas pessoas é otária da fé. E tem umas que até querem ser porque querem mesmo, porque a gente até avisa, a gente até fala, mas às vezes a gente não quer nem escutar, né? Às vezes é porque quer ser otário mesmo, gosta de ser otário. Tem gente que gosta de ser otário, mas você que já passou dos seus 30 anos de idade, dos seus 8 anos de idade, 15 anos, 10 anos de idade, e você vê essas coisas, e você não é possível você não pensar que essas coisas sejam realmente certas, que Deus realmente queria de você, ou se você realmente está servindo a Deus, né? Ou está sendo otário. Eu vou deixar o vídeo aqui do canal do Além da Fé, Jesus Ferreira, reagindo ao vídeo, né? Falando que você está sendo otário da religião. E você abre o olho. Vocês só quem abre o olho é quem quer, né? Deixa a opinião de vocês nos comentários aqui, que eu quero saber a opinião de vocês, tá certo? Fique com o vídeo aí. Salve, irmão, com a paz do Senhor. No ano de 2019, eu fui diagnosticada com um tumor cerebral maligno na nuca. Fui para o Hospital da Restauração, fiquei 4 meses, fiz 7 cirurgias na cabeça, tive meningite, fui desenganada pelos médicos, fiz 30 sessões de radioterapia e Deus fez um milagre e me deu motivos para sorrir. Amém. Pois bem, Brasil, muito antes de entrarmos no tema de hoje, eu preciso, cara, urgentemente te falar, te dizer o que significa a palavra otário. Exatamente isso. Otário é evidente que é uma gíria, mas é também uma expressão informal, utilizada para descrever alguém que é facilmente enganado. Alguém que é ludibriado ou manipulado por outras pessoas a qualquer momento. Otário é aquele ingênuo, aquela pessoa que acredita em tudo que contam para ela. É um desatento, na verdade. Qualquer papinho que as pessoas venham, consegue facilmente lhe explorar, lhe trapacear com toda facilidade. Eu quero te mostrar nesse vídeo que é exatamente isso, Brasil, que o teu pastor ou o teu líder religioso pensa de você. Ele trata você como otário. Se você do outro lado tiver uma boa cabeça, eu convido a ver esse vídeo e perceber o quanto esses picaretas estão te passando para trás com essas historinhas de fé, de mundo espiritual e de reino de Deus. Mas faz isso. Logo após a nossa abertura, eu volto e te conto tudo em mínimos detalhes. Além da Fé com Jason Ferreira. Brasil! Nós estamos... Que essas coisas são histórias. História em cima de história. Porque o anjo apareceu e tirou Paulo da prisão. O anjo apareceu, quebrou as correntes e havia um soldado romano lá e ele quebrou as correntes de Pedro e libertou Pedro. Porque o anjo apareceu a Paulo, Jesus apareceu a Paulo, Jesus foi crucificado, Jesus ressuscitou. Tudo mentira. Tudo mentira. Nada verdade, cara. Por que não é verdade, Jason?
Me explica, por que não é verdade? Vou te explicar. Porque não funciona. Você está entendendo? Pega uma fórmula química que tu faz um shampoo, tu faz um desodorante, tu faz qualquer coisa. Tu entende? Se eu te dou uma fórmula, ou eu te dou, por exemplo, um mapa, tu chega em algum lugar. E com a Bíblia, tu não vai para lugar nenhum. Tanto é que não funciona que os hospitais estão assim, ó. Cheio, lotado. Fui para o Hospital da Restauração, fiquei 4 meses, fiz 7 cirurgias na cabeça, tive meningite, fui desenganada pelos médicos, fiz 30 sessões de radioterapia e Deus fez um milagre e me deu motivos para sorrir. E os pastores estão como? Plano de saúde. Segurança fortemente armado, cerca elétrica, condomínio fechado, de luxo, de altíssimo padrão. Eu não estou falando de casa de 1 milhão. Essa casa de 1 milhão é para pastor iniciante. Eu estou falando de casa de 8 milhões. Certo? Eu estou falando de apartamentos de mais de 1.000 metros quadrados. E os caras estão lá. Aqui, ó, tranquilo. Ó, eu sou pastor, cara. Maior empreendimento que eu já fiz em toda a minha vida. Ah, meu Deus, se eu soubesse como ser pastor, era tão maravilhoso. Porque eu tenho uma cambada de idiotas que chega de moto, chega de carro, chega a pé, chega de Uber, chega de trem, chega de todos os meios, até de bicicleta, para me dar os centavos deles. Eu quero vida melhor do que isso. Ele não quer, meu irmão. E ele vai passar isso daí para os filhos dele. Você sabe, esse empreendimento, o que ele tem aqui agora, ele vai passar tudo isso para o filhinho dele. Perceba que é assim, nunca é diferente, nunca passa. A administração, a contabilidade da igreja, a responsabilidade de todo o campo, de toda essa igreja, da sede e de todas as filiais, passa para o Zé da Pipoca. Porque o Zé da Pipoca é um ungido de Deus, um homem de Deus que tem o Espírito Santo, ele vai guiar a igreja. Por favor, cara, não seja ingênuo. Esse negócio que você está sentadinho ali com o ar-condicionado, certo? A igreja toda pretona, toda preta, toda bonita, luz, câmera, ação, gente filmando para lá e para cá, para cima, para baixo. Meu irmão, isso não passa de um empreendimento empresarial. Você, por exemplo, tem um pastor. Você tem um guia. Você tem um mentor, porque você não passa de uma ovelha. Você é somente, única e exclusivamente uma ovelha num curral deles. A vida do pastor, por exemplo, é somente isso, é ganhar o dinheiro nas tuas costas. É só isso. Esse imprestável não quer trabalhar, mas ele quer te colocar para trabalhar em troca de histórias, apenas isso. Eu estou vendo aqui do meu lado, por exemplo, pessoas, senhoras de idade, que elas estão nesse sol quente, Brasil, está muito quente, elas aqui orando. Tá vendo? E vocês estão orando? Mas orando neste sol quente. É a fé, né? O que leva vocês a orarem nesse sol quente, a senhora pingando de calor? Ai, a bênção da nossa mãe. E vocês estão descalça, gente, descalça. Por que fazem isso? Para agradecer e pedir as bênçãos. E esse pé queimando, nesse sol quente? Não tem sol. E a senhora, minha querida, esse sol quente? Para cura da nossa mãe, né? Que ela tá cansada. Nós estamos fazendo pela nossa mãe. Mas está muito quente o chão. Tá queimando. E a senhora faz esse sacrifício pelo quê? Pela minha mãe. Pela sua mãe? Pela minha mãe. E acha que vale a pena? Minha família, vale a pena. Hã? Vale a pena. E aqui, Brasil, tá vendo todas elas descalças? E elas estão rezando, estão orando com fé. A senhora tem quantos anos? 57. E a senhora tem quantos anos? 61. E quem levou a senhora para a igreja católica? Minha mãe? E tá arrependida? Não. De jeito nenhum? Não. Tá agradecida? Sim. A Aparecida? Isso mesmo. Isso, Brasil, tá vendo aí o sacrifício que vale a pena, né? Vale. Tá certo, obrigado, viu? O que eu vejo, cara, e me deixa super, mega, hiper,
ultra triste. São muitas dessas ovelhas correndo, cara, batalhando em cima de uma moto para entregar uma encomenda. No iFood, seja o que for. Outros trabalhando mais de 14 horas por dia na Uber, na 99, na Drive. E é crente. Anda, inclusive, com a Bíblia. Muitas vezes eu pego um Uber, aí tá lá a Bíblia, aberta no capô não. Como é que é o nome? Tá, vocês entenderam, tá certo? Eu esqueci agora o nome do negócio, mas coloca nos comentários. Para mim, Jason, você tá falando disso, porque para falar tudo, para lembrar de tudo aqui é difícil. Mas o camarada coloca a Bíblia ali, ó. Aí eu pergunto para o Uber, falo, o senhor é o quê? Ele sou cristão. Aí eu, de que igreja? Sou da Assembleia de Deus. Eu digo, é mesmo, é. Trabalhando quantos dias? Trabalhando quantas horas? Rapaz, tô desde 5 horas da manhã, fui atender um hospital. Eu digo, mas já são 6 horas, 18 horas. E o senhor ainda está por aqui? Ele vou até às 9 da noite hoje. Eu digo, que bom. E no domingo? Domingo é sagrado, né? No domingo eu tenho que estar na igreja, louvando a meu Jesus, porque eu quero chegar no céu. Eu digo, que bacana. E o senhor separa pelo menos as ofertas, tudo bonitinho, né? Separa as ofertas, os dízimos. O dízimo é separado. O dízimo, ganhei aqui, chegou, entrou no aplicativo, eu pego o bruto, não é nem o líquido. Eu pego o bruto de tudo que eu ganhei, já divido os 10% do meu Senhor Jesus. Quer dizer, o que essa pessoa é? É uma ovelha, coitada. É uma ovelha. Veja quantas ovelhas vivem sem dignidade, meu povo. Mas elas têm o quê? Não têm dignidade. Mas elas têm fé. Agora, uma fé que não resolve nada, não apresenta nada. Cara, são dezenas de centenas de milhares de milhões de ovelhas que não têm, Brasil, sequer o básico dentro de suas casas. Outros ganham tão pouco que não sobra sequer para comprar os remédios. Não sobra. Tem gente neste momento, agora, neste exato momento, com a energia cortada. Outros estão até sem gás. Outros estão sem água, sem comida. Muitos não têm dinheiro para comprar leite. Não têm dinheiro para comprar as fraldas das suas crianças. Agora eu preciso perguntar para você, como é que estão esses pastores aí, os pastores presidentes dessas grandes organizações que gerenciam todo o Brasil? Como é que estão os presidentes dos grandes ministérios, das grandes convenções batista, presbiteriana, ou seja lá o que for, Assembleia de Deus, adventista, seja lá qual for? Eles estão dirigindo carros nos Estados Unidos, como o pastor Wellington Bezerra, por exemplo, dirigindo carro de mais de R$1 milhão. Você entende isso? E você, meu irmão? E você, minha irmã? Porque Deus... Calma aí, Jason, peraí. O meu dente tá caindo, Jason. Não, meu Deus, misericórdia. Eu não tenho nem como arrancar meu dente. Mas peraí que eu vou te falar. Calma aí, olha. Meu Deus, que dor. Misericórdia, Jesus. Mas, Jason, deixa eu te falar. É porque a gente passa por provas. Sabe, Deus prova a gente. Que prova coisa nenhuma, rapaz. Tu já viu o filho de Silas Malafaia passar por prova, meu irmão? Tu já viu os filhos desses pastores presidentes passando por prova, meu irmão? Não passa não, rapaz. É só tu ver o Samuel Ferreira, o Abni Ferreira. Vai lá, olha para a vida desses homens. Eles são filhos. Filhos. Eu disse o quê? Filhos. Eu falei o quê para você? Eu falei filhos do pastor presidente. Aí eles têm tudo nas mãos deles e Jesus. Quem é Jesus para ousar, pelo menos, em tocar nesses homens? Em colocar uma prova para eles? Não coloca, meu irmão.
coloca a prova é para você. Você, muitos dessas pobres ovelhas que vivem aí em situações tão extremas de pobreza e de miséria que precisam morar em palafitas, em barracos precários, dividir os seus barracos com rato que passa na frente. Passa esgoto na frente da casa dessa ovelha. Barata, eu nem falo. Formiga, eu nem falo. Parece que são animais de estimação na casa desses crentes. Entende? Percevejo, cobra, passando ao redor. Você entende? E o que acontece? O camarada dividindo casa com mosca. Na hora do almoço é mosca virada no satanás. Parece gafanhoto. Você entende? E o pastor? O pastor tá bem. Graças a Deus. E o filho dele? O filho dele tá usando um tênisinho de 10 mil reais muito bem. E você? Entende? E o pior de tudo isso não é nada. É a gente olhar. É nós vermos, percebermos que não existe poder sobrenatural nenhum. Não existe nenhuma espiritualidade, nenhum ser sagrado, nenhum dom. Mas as ovelhas dizem que precisa acreditar, mesmo que isso não seja verdade. Quantas e quantas pessoas você já ouviu por aí? Olha a cabeça de ovelha, que diz assim, ó. A Bíblia diz que um peixe engoliu Jonas. Para muitos cientistas, meus irmãos, Jonas não poderia ser engolido por um peixe. Mas, se a Bíblia dissesse que uma sardinha engoliu o grande peixe junto com Jonas dentro, eu acreditava. Você está entendendo? Você já ouviu essa história por aí? Coloca para mim nos comentários. Porque às vezes eu estou falando de uma coisa aqui que não tem nada a ver com o que vocês estão ouvindo por aí. Coloca nos comentários disso, eu já ouvi isso daí. Pois é. Isso é coisa de enlouquecer o cabeção, cara. Como é que a gente cresce? Como é que um país se ergue poderosamente, economicamente, tecnologicamente? Como é que um país desse se torna uma referência mundial com um povo desse? Fala pra mim. E quando eu falo pra você, Brasil, que a educação religiosa ela leva as pessoas às loucuras mais insanas que você possa imaginar. A educação religiosa gera isso daqui. Você tá vendo? Rapaz jovem, uma pessoa com disposição para a vida, mas com a mente doutrinada, uma mente que foi lavada pela Igreja Católica desde a infância, talvez por vós, talvez pela mãe, pelo pai, mas essa é a educação que o Brasil tem. Entende? É desse jeito que o Brasil vai para frente. É dessa forma, Brasil, que essa nossa terra, ela ganha prosperidade religiosa e se torna um celeiro maravilhoso para todos aqueles que querem lucrar, na verdade, em cima da fé dessas pessoas. E isso, Brasil, realmente dá pena. É preconceito religioso. Ah, é porque é preconceito, é porque é discriminação, é porque é processo, é porque é justiça, é porque se sente ofendidinho com essa verdade. Milhares de milhões de ovelhas são coitadas. Elas estão, sabe aonde? Estão morando nas piores favelas. Estão vivendo nos piores bairros. Estão vivendo nos piores subúrbios, tendo os piores empregos e salários. Elas não têm como se sustentar. Elas precisam se sujeitar às ordens dos traficantes, obedecer os comandos das milícias que operam nas comunidades. Elas são obrigadas a ficarem caladas com os pontos de drogas que se instalam na frente da casa dessas ovelhas. Elas têm que aguentar madrugada em cima de madrugada de tiroteios, de som alto com bailes funk sem poder fazer nada. E nem tampouco dizer nada para não ser expulso da favela, para não perder a sua casa e para não ganhar um balaço na caixa dos peitos e ficar por ali mesmo, meu amigo. Você entende o que crente tem que se submeter? Agora pensa, e o pastor? O pastor pastor vive assim? Vive não, meu irmão. Deus do céu tá lá olhando todo mundo. Olhando, dizendo, meu pastorzinho, ô Silas, como eu te amo, meu querido, viu? Edir Macedo é meu querido.
Dei para ele várias mansões, vários carros, seguranças, helicóptero, dei para ele jatinho, eu dei para ele tudo. E para ovelha que tá lá, ovelha não. Aí Deus olha e diz, mas ovelha não, diz, ovelha não. Ovelha é retardada. Ovelha é um bicho que foi criado para ser, o quê? Pau mandado. Entendeu, Jason? Agora, eu vou deixar de proteger R.R. Soares, Valdemiro Santiago, eu vou deixar de proteger Hernandes Dias Lopes, eu vou deixar de proteger os meus ungidos, Rodrigo Silva, deixar de dar dinheiro na mão deles, para dar na mão das ovelhas que comem aqui, ó. Na mão deles. Come na mão deles. Acabou. Tem mais não. Você entende? É isso daí, cara. Neste exato momento, Brasil, ele está falando sobre caráter, personalidade, vida espiritual, aonde uma pessoa que tem um caráter pelo Espírito Santo, ela consegue se destacar diante de tudo. Então, aqui, por exemplo, tá vendo? Olha só, ele está falando sobre caráter e sobre a palavra, né? A transformadora. A palavra que é milagrosa. Isso. Aí você vê que essas pessoas estão lá na favela, tendo que se sujeitar a tudo. Jesus, muda de casa, Jesus. Me ajuda, Jesus, a pagar um aluguel melhor. Jesus, me dá uma casinha. Aí não, ganhou uma casinha do governo. Ficou toda contente. Ganhou uma casinha, um apartamento. Ficou toda feliz. Que agora Jesus deu para ela um apartamento. Lá na Caralholândia. Longe pro caralho do centro, mas ganhou um apartamento. Aí esse apartamento tem lá bandido morando, traficante morando, prostituta, tudo alcoólatra. Aí começa uma bagunça, pichação, som alto, droga comendo no Satanás, certo? Porque a casa que ela recebeu, mendigo de tudo quanto é tipo de lugar também recebeu, drogado recebeu, mãe de drogado recebeu. Aí começa a folia, começa o inferno. Aí esses prédiozinhos do governo, que ele dá e fica bem afastado, vai pra lá, vai desgraça, vai pra lá, um terreno lá perto de um cemitério depois. Mora lá, desgraça, vem pra cá não. Não tem uma padaria perto. O cara tá lá, agradecendo a Jesus por ter colocado ele naquele muquifo, naquele inferno, onde ele não consegue sequer dormir. É casal brigando, é caco de vidro, aí com som alto, com medo solto, sabe? Gente brigando de madrugada, outros fumando maconha, o diabo 4, e carreirinha, e vai embora, meu querido. E ela tava lá dizendo, mas Deus, muito obrigado, Deus, por tu ter me dado uma casa, Jesus, porque foi Jesus que deu a casa para eu. Meu irmão, enquanto isso, os pastores presidentes estão andando com seus carros que valem milhões, apartamentos que valem verdadeiras fortunas. Eles, sim, podem ter mansões, bens, posses. Eles podem ter fundos, riquezas, capitais, patrimônios, regimentos milionários. Tudo isso com a Bíblia na mão, explorando a fé dessas pobres ovelhas. Não sei se você sabe vaca e outros bichos. O tira então, a vaca esconde, né? Nós somos assim. Mas eu tenho consciência de que sem intercessão ninguém é nada. E não adianta ter isso ou ter aquilo, você nunca foi, nunca será maior do que você disser. Existe um que está acima de todos nós. E se você amar o filho dele, ele vai te amar e vai responder aos seus pensamentos, aos seus sentimentos, às suas orações e vai mudar a sua sorte, a sua vida. Se Deus é por nós,
Escolhe um adversário para Deus, um oponente, alguém que possa resisti-lo, mas tem que ser... E para falar nisso, para você ver que eu não estou mentindo, eu tenho um vídeo que eu me esqueci agora, onde eu falo do relógio, do sapato, das roupas de cada um deles. Veja que esses pastores têm coleções de relógios avaliados em mais de 800 mil reais cada um. O pobre não tem isso. O pobre não tem esse dinheiro para comprar um saco de leite sequer para o seu filho. E ainda assim tem que levar 10% dos seus ganhos para a igreja, para o pastor. Esse miserávelzinho que não tem condições de fazer outra coisa senão ficar abrindo igreja aqui, ali e acolá, apenas e unicamente para lucrar em cima das costas desses desesperados. E depois, essa organização criminosa, chamada de igreja, passa de pai para filho, de filho para neto, de neto para bisneto, passa para esposa, passa para o sobrinho. Quer dizer, isso se trata de uma igreja? De uma instituição sem fins lucrativos? Ou uma entidade filantrópica? Uma fundação humanitária? Uma corporação de caridade? Não, meu irmão. Se trata de um CNPJ. Se trata de mais um empreendimento comercial e empresarial onde esses caras apostam dinheiro para ganhar. E agora vem aquela questão. Vem a questão que eu preciso perguntar para você. Cara, presta atenção, pensa comigo aqui. Como é que eu aqui, como é que tu pode acreditar que existe um homem no céu vendo tudo isso e continuando assim, de braços cruzados? Como é que você acredita nisso? A única coisa que sobra para esses pobres otários é a fé e nada mais. Esses miseráveis sociais vivem uma ilusão que dá dó. Eles vivem postando coisas nas suas redes sociais como se houvesse algum tipo de Deus. Como se houvesse alguma entidade se importando com ele. Quer dizer, Brasil, essas frases muitas vezes surgem da boca de pobres, de pessoas desesperadas, vulneráveis, gente decepcionada com a vida, outros frustrados, pessoas cansadas de tanto apanhar. Escreve isso daí. Outras pessoas desiludidas, desamparadas, gente vazia. Muitas delas não têm sequer uma educação formal. Outras são analfabetas ou semi-analfabetas. Pessoas que vivem de barzinhos, de boates, noitadas, motéis, bebidas, drogas. Outras são mulheres abandonadas pelos pais ou abandonadas pelos ex-maridos e hoje moram apenas com seus filhos, muitas até sem possibilidade de pagar um aluguel decente. Outras estão por aí vendendo os seus corpos pelas ruas como se fossem migalhas, como se fossem corpos, restos, marmitas baratas, e elas dão os seus corpos para que os homens possam consumir e jorrarem na cara delas, e tudo isso para que não falte um pão para os seus filhos. E depois elas postam essas frases mentirosas dizendo que Deus está com elas, mesmo tendo uma vida desgraçadamente miserável. Você entende isso, cara? E agora, Brasil, diante dessas circunstâncias, diante de toda essa problemática, eu preciso ser franco com você e você precisa ser franco comigo e me responder. Diante dessa massacrante realidade, como é que alguém pode ter essa cara de pau de dizer que existe um Deus Pai cuidando de nós? Isso, Brasil, é, na verdade, frase e coisa de ovelha. Coisa. Brasil!